Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Pegue a sua Bíblia aí que eu quero te ensinar algo que nunca nenhum pastor ensinou. Eu penso que não ensinou porque não conhece, né? Não entende. Eu sou obrigado a desmascarar. Você sabia que Jesus não foi pregar no inferno, como muitos pregadores falam? Provavelmente você já ouviu essa frase, né? Que Jesus foi no inferno e pregou, né? Jesus foi lá no inferno pregar. Então eu me lembro quando eu estava no sistema, quando eu ainda fazia parte de uma igreja evangélica, eu me lembro que eu ouvia os pregadores falarem isso, eu pensava, mas Jesus foi no inferno? Eu pensava assim, mas Jesus tão bom, tão maravilhoso, tão poderoso, tão santo, vai fazer o que no inferno? Está me entendendo? Eu pensava, eu ouvia os pregadores falar, Jesus foi no inferno. E Jesus foi no inferno. Os pentecostais pulava e gritava e dava aviãozinho, fazia cambalhota. E Jesus foi no inferno. Aquilo não soava bem para mim. E eu sempre lendo a Bíblia. E eu li a Bíblia, eu nunca encontrei a frase que Jesus foi no inferno pregar. Provavelmente você já ouviu isso, né? Que Jesus foi no inferno e ele pregou. Aí eu pensava assim, será que Jesus foi com uma Bíblia lá no inferno? Você quer aceitar? Se você não aceita... Eu ficava pensando nessas coisas. Criança, mente de criança. Porque o Espírito Santo não testificava comigo sobre essa frase. Eu sabia que tinha coisa errada. Apóstolo, mas aqui na Bíblia diz que ele foi pregar aos espíritos. Eu vou ler. Mas não está escrito que ele foi no inferno. Nós cremos na Bíblia. Vamos ver o que está escrito? 1 Pedro capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí. Tá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Tá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Na verdade, o que Pedro escreveu aqui, ele aprendeu com Paulo. Tá? Então, o que Pedro escreveu aqui é apenas uma outra linguagem ou um outro modo de explicar a graça de Deus em Cristo. Pedro está explicando aqui, que eu vou ler aqui agora, a reconciliação. Só que para não falar reconciliação, sei lá, que ele aprendeu com Paulo, ele explicou de uma outra forma. Mas eu entendo isso perfeitamente. 1 Pedro capítulo 3. Veja na sua Bíblia. Olha lá. 1 Pedro 3. Apóstolo, onde é que diz que Jesus foi pregar no inferno, hein? Não, a Bíblia não diz que ele foi pregar no inferno. A Bíblia diz de uma outra forma. Vamos ver? 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Está claro ou não está claro? Pedro pregando a graça. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados. E aqui me faz lembrar, né? O que há anos eu digo. Se ele morreu uma única vez pelos pecados, como é que você pode ter pecado, irmão? Se ele morreu uma única vez pelos pecados. Está claro ou não está claro? Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada sobre esse assunto. Né? Está tão claro, né? Como é que ele morreu uma única vez pelos pecados e você fala que você tem pecados? Se ele morreu uma única vez pelos pecados, ou seja, ele não vai morrer de novo. Se você tem pecados, eu não sei o que você vai fazer, porque ele não vai morrer de novo. Ele morreu uma única vez pelos pecados. Por isso que Jesus diz que tudo está consumado, porque ele morreu uma única vez pelos pecados. Amém? 1 Pedro 3,18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Paulo falou, nos reconciliou com Deus, né? Então, o Pedro aqui aprendeu com Paulo, porque ele não sabia nada da graça. Em Gálatas 1,18, o Pedro ficou 15 dias com Paulo. Então, Paulo pregou, explicou para ele algumas coisas da graça, e ele escreveu aqui. 1 Pedro 3,18. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi... Olha aqui o texto que os pregadores distorcem, principalmente os pentecostais. Parece que para sensibilizar, ou para um sensacionalismo, né? Jesus foi pregar no inferno. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está aqui, pastor. Está aqui.
espíritos em prisão, quer dizer que ele foi lá no inferno e tirou os espíritos de lá. Não é isso que o texto quer dizer. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeiro que Cristo não pregou. Amém? Não, mas está escrito que pregou. É apenas uma força de expressão. A frase pregou aos espíritos em prisão, e eu vou te falar quem eram esses espíritos, tá? Não eram demônios. A frase pregou aos espíritos em prisão significa reconciliou consigo mesmo os espíritos que aguardavam a salvação, a justificação, a reconciliação. E quem eram esses espíritos? 1 Pedro 3,19, foi e pregou, ou seja, uma força de expressão. Ele não pregou, não pense que ele pregou, não é uma força de expressão. Ele foi e pregou, foi aonde? Na cruz. Ele não foi no inferno. Foi e pregou aos espíritos em prisão, foi na cruz. E ele não pregou, é uma força de expressão. Uma força de expressão. Foi na cruz que ele libertou. Foi na cruz que ele salvou. Foi na cruz que ele justificou. E quem eram esses espíritos que estavam presos em prisão? Quem eram? Vamos ler o verso 20? O verso 20 vai dar uma dica. Não fala os nomes deles. Eu vou falar os nomes. Mas o verso 20 dá uma dica de quem eram esses espíritos. Olha lá, ó. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo, que tempo? A Bíblia só fala de dois tempos, a lei e a graça. O tempo da lei e o tempo da graça. O Pedro estava aqui no tempo da graça. Então, noutro tempo, que tempo que é esse? Na lei, no tempo da lei. Essa é a dica. Quem eram esses espíritos que estavam em prisão? Noutro tempo, na lei, quem eram? Moisés, Isaías, Jeremias, Abraão, Noé, Josué, Salomão, Davi, Malaquias, Jeremias, Joel, todos os que estavam no tempo da lei, ou melhor, todos os que estavam antes de Cristo. Todos os que estavam, espíritos, porque Deus não salvou carne, está claro? A carne nasce e morre, Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Deus não salvou a carne de ninguém, tá? Por isso que Hebreus 12:9 diz que Deus é pai dos espíritos. Olha que maravilha, como que as coisas se encaixam. Por isso que Hebreus 12:9 diz que Deus é o pai dos espíritos. Por quê? Porque ele salvou os espíritos, que o pecado de Adão tinha destituído da glória de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o pecado de Adão tinha destituído. Quando Jesus morreu na cruz, a morte de Jesus reconciliou quem? A carne? Não, a carne morreu. Reconciliou os espíritos que estavam, linguagem de Paulo, destituídos. Linguagem de Pedro, presos em prisão. Está claro ou não está claro? Duas linguagens diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Você vai ler Romanos 3, linguagem de Paulo, estavam destituídos da glória de Deus. Aí você vai ler 1 Pedro 3, o Pedro usa presos em prisão, espíritos presos em prisão. Por quê? Porque estava separado de Deus, destituído. Está me entendendo? Então, 1 Pedro 3, 18, 19 e 20, está longe de falar que Jesus foi pregar no inferno, irmão. Pelo amor de Deus, não fala mais essas heresias, né? Isso é heresia, é distorção da verdade, é falta de entendimento bíblico, falta de interpretação bíblica, dizer que Jesus foi lá no inferno pregar. Pelo amor de Deus, você não falou isso não, né, irmão? Falou? Nossa, que vergonha, hein? Mas nenhuma condenação em você, tá? Vou falar para você igual Jesus falou para Maria Madalena: vai e não peques mais. Então eu te falo, vai, viva a graça e nunca mais fale para ninguém que Jesus foi no inferno pregar para alguém, tá, irmão? Porque Jesus não foi no inferno. O que Jesus fez? 2 Coríntios 5, abre aí. Vou te explicar a frase que Pedro diz, que ele pregou aos espíritos em prisão. Nada mais é que 2 Coríntios 5. Olha aqui, ó, para terminar. 2 Coríntios 5, versículo 18. Aqui, ó. A frase
que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, nada mais é que 2 Coríntios 5,18, onde Paulo disse, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, como? Por Jesus Cristo. Olha lá, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo, ninguém foi no inferno pregar para ninguém, está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Deus, quando Jesus morreu na cruz, Deus que criou os céus e a terra, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19, não imputando aos homens os seus pecados. Ô, irmão, se Deus, essa é para você que fica chamando os outros de pecadores, tá? Se Deus, olha 2 Coríntios 5,19, se Deus, você sabe quem que é Deus? Soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor absoluto. Você sabe quem que é Deus? Criador dos céus e da terra. Você sabe quem que é Deus? Se Deus, 2 Coríntios 5,19, não imputou pecado aos homens, quem é você para chamar alguém de pecador? Não, me responde. Quem é você para dizer, você é um pecador e por causa dos pecados você não vai entrar no céu? Quem é você para falar isso aí? Se Deus, 2 Coríntios 5,19, Deus não imputou o pecado aos homens, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É essa que é a graça de Deus, que talvez você não entendeu ainda. É essa que é a graça de Deus, tá? Aqui não deu tempo de você aceitar Jesus, aqui não deu tempo de você se batizar. Por quê? Porque quando Deus reconciliou, isso foi quando Jesus morreu na cruz. Você nasceu depois da morte de Jesus. Ou seja, Deus já tinha te reconciliado. Deus já tinha te salvado em Cristo. Deus já tinha te perdoado em Cristo. Por isso que só me resta dizer, Senhor, a tua graça me basta. Pai.